Eu fui chamado aqui porque eu criei esse negócio meio maluco, são pequenas casas compartilhadas, e demorou muito para eu entender o que elas realmente eram. E demorou cerca de 3 anos. A primeira casa completou 3 anos agora no dia 27 de outubro. Só que assim, foi um crescimento assustador ao mesmo tempo. Imagino que pequenos espaços compartilhados num terreno não tão fértil quanto o Brasil em meio à crise, não parecia o melhor dos cenários. E, de repente, eu descobri sem querer que a House of Food era o primeiro restaurante compartilhado do mundo. O que a gente tem, de fato, é um restaurante que todos os dias a gente tem um chefe diferente. Eles alugam a minha cozinha, cozinham e ganham o dinheiro deles. Para os chefes é uma grande oportunidade de testar, de saber se é aquilo que eles querem mesmo. Para os clientes é a grande oportunidade de experimentar comida fresca. Porque imagina, todos os dias os chefes chegam com os ingredientes frescos, eles preparam tudo aquele dia, entregam. Então, eu garanto para você sempre vai comer uma comida com preço justo, de um chefe independente e com alta qualidade. E acredito que tenha sido por isso que eu fui convidado, mas no final das contas, é um pouco mais que isso o que todas essas casas se tornaram para mim e acabaram se tornando para a comunidade que eu atendo. O mais legal é eu começar explicando por quê, porque tudo isso começou. Isso começou lá atrás, quando eu ainda era casado. Tem uma startup que tem dessa, às vezes você perde um casamento. Mas eu era casado e sempre tive essa ânsia de compartilhar coisas. Então eu não via por que eu tinha que morar num apartamento só meu. Eu era um diretor de criação, eu tinha um certo sucesso profissional, financeiro, mas eu dividia com amigos, porque eu morava num apartamento grande. Falava, por que não? E como sempre tinha um quarto extra sobrando, eu hospedava amigos do Brasil inteiro e até do mundo. Então, recebia os meus amigos cariocas, os meus amigos de Brasília, de Porto Alegre, enfim, todo mundo ficava em casa. Eu já era conhecido como um hub. E daí uma amiga minha questionou no Facebook uma vez, falou assim, eu tenho um amigo que precisa de um lugar para ficar no Brasil durante 2 meses, que ele tem um estágio de verão. Ele está fazendo o MBA aqui comigo. Daí eu falei, Paulinha, pode ficar aqui. Manda ele para cá. E simplesmente, para mim era normal, eu hospedava pessoas. E quando eu contei isso, cheguei à noite, aquele esquema, né, de casal, cheguei em casa escovando o dente. Amor, então, vai ficar aí um amigo da Paula, o Brett, vai fazer um estágio de verão, vai ficar 2 meses aqui. Nossa, eu nunca vi ela tão irada. Como você coloca um estranho dentro da nossa casa sem me consultar? E eu falei, nossa, como? Não, pode cancelar isso, ele não vem. E daí foi, acho que uma das poucas vezes que não teve nem argumento. Eu falei assim, não vou fazer isso. Eu não vou voltar atrás. Porque esse cara está vindo de outro lugar do mundo, ele não tem certeza nenhuma, ele não sabe para onde vai, ele não sabe o que tem. Eles imaginam que a gente vive na Cidade de Deus ou então dentro da floresta amazônica e eu estou dando alguma garantia para esse cara. Ele vai ficar aqui. E assim foi um pouco difícil, né? Imagina. Eu sofri um pouco, algumas semanas até o Brett chegar, mas finalmente o Brett chegou e eu hospedei o Brett, eu era o cara com horário flexível, tudo mais. O Brett entrou em casa, saí, liguei para ela, falei, o Brett é muito legal, você vai adorar ele. E ela falou no telefone, você coloca um estranho dentro da minha casa e tudo que você tem para falar sobre ele é que ele é legal? Eu falei, meu Deus, meu fígado, o que está acontecendo? E daí eu falei, não, tá, eu vou descrever, vou tentar ser o mais racional possível. O Brett, ele é alto. Nossa, ele é bem alto. E ele é forte. Rapaz, se esse cara quiser me bater, estou ferrado. Vai soar meio estranho, mas já que eu fui apresentado como campineiro, talvez não tão estranho. O Brett, ele é o cara mais bonito que eu já vi pessoalmente. Ele faz Wharton Business School na Pensilvânia, super disputado por todo mundo, no mundo inteiro. E ele entrou. Ele não é bolsista, ele paga. E ele falou que a gente pode ficar na casa dele em Nova York, ele mora a 2 quadras do Central Park. E se a gente quiser tirar férias também na Itália, a família dele tem uma casa na Toscana.
O resumo é, ele é grande, forte, bonito, rico, inteligente. Por que diabos eu coloquei esse cara a 2 metros do seu quarto? E o que aconteceu de fato foi isso. O Brett ia ficar 2 meses lá, ele acabou ficando 6 meses no Brasil. A gente se chama de irmão até hoje, ele virou um irmão. Obviamente, a minha ex-esposa, ela continua minha amiga também, mas ela adora o Brett também. Não tem como não gostar do Brett. Porque, além de tudo, não falei, o Brett ainda fala 7 idiomas. E é gente boa. Não sei, cara. Alguma coisa tem errado ali. E o que acontece de fato é, aquilo foi a primeira experiência que eu pude provar para minha esposa, na época que eu não hospedava estranhos. Eles eram futuros amigos. E assim foi que eu comecei a hospedar pessoas no Airbnb depois daquilo. Mas aquele primeiro passo com o Brett determinou tudo que era compartilhar para mim. É um jeito que eu faço onde, sempre que eu divido, eu não abro mão de nada, eu só ganho. E todo mundo dividindo, eu comecei a ver ganho sobre ganho sobre ganho. E as casas foram um resultado onde eu consegui colocar a parte sustentável dentro daquilo, porque o que ele falou ali também no vídeo passado é sustentabilidade tem a ver com se sustentar. Então, eu tinha que fazer aquilo. O que acontece é que depois ainda ficou um pouco pior. Depois de alguns meses, o Brett perdeu o pai dele. E eu, que já era órfão, liguei para ele e falei, Brett, está tudo bem? Você precisa de alguma coisa? E ele falou para mim no telefone, não. Agora, tudo que eu preciso é ficar com a minha família. Eu falei, não, claro, eu entendo. Ele falou, não, é sério, meu quarto tá disponível, eu estou comprando uma passagem, preciso ficar com a minha família. Essa é a história do Brett. Essa é a minha história sobre compartilhar. É impossível você não ganhar, se você entrar mesmo nisso. E o intuito todo, o que eu falei que demorou 3 anos para eu entender exatamente o que eu fazia, é isso. Eu ofereço mais acesso no lugar de posse. E quando você fala isso, parece uma coisa meio distante, mas todo mundo aqui já está acostumado com Netflix. E quantas pessoas aqui antes compravam DVDs, os seus preferidos? Você não precisa mais disso. Você não precisa ter coisas. Você só quer ter acesso a elas. Você quer assistir o filme. Você não precisa comprar o filme. Você quer furar a parede. Você não precisa de uma furadeira. Sabe? Uma coisa. E quando eu cheguei no cenário comida, ficou muito mais claro ainda. Que é coisa mais banal do que você falar, nossa, acabou o açúcar. Você bate no seu vizinho. Ô, vizinho, tem um açúcar? Ah, obrigado. Depois te devolvo. Ah, quando você precisar. Ah, quer óleo? Tó óleo. Ovo, empresto. Liquidificador, porque você precisa ter batedeira. Nossa, minha avó nunca teve batedeira. Eu lembro de eu pequeno, assim, correndo, pegando batedeira da vizinha para ela fazer bolo para mim. Então, são coisas simples e a gente precisa resgatar essas coisas. E quando eu falo de descentralização, o fato de você descentralizar a posse te traz vários ganhos. E eu trouxe um exemplo aqui de algumas coisas que a gente gerou via relatório, falando exatamente sobre comida. Eu tenho o prazer de trabalhar com pessoas bem interessantes, porque dentro dessa casa ainda é um coworking, meio diferente, mas é um coworking. Então eu tenho o pessoal da Envision, eles fizeram um relatório para a ONU sobre a fome zero, para chegar à fome zero. E dentro de lá falava de blockchain. E eu falei que, nossa, não tem nem tradução blockchain, como eu vou explicar blockchain para vocês? Bom, ele explicou ali sobre a rede, como vai fazer uma rede compartilhada. Adoro. Então, resolveu todo o meu problema antes, eu não preciso explicar para vocês o que é blockchain. E aqui falando um pouco do que eu acredito sobre o futuro compartilhado da comida, que é uma coisa que eu estou com um foco muito grande em fazer agora. O futuro compartilhado é comer insetos. Então, não, o Alex Atala já faz lá, quem assistiu Chef's Table também já sabe do lance dele com a formiga. E ele mesmo já falou para mim, ele falou, inseto como nutriente. Não dá para falar que inseto é comida. Mas, assim, inseto é comida em um monte de lugar. E daí o fato de você compartilhar o espaço faz o inseto ser uma coisa para você pensar no futuro. E falo de compartilhamento de espaço porque tem um dado alarmante. E por isso, esse é um dos motivos também que eu entrei nesse lance de economia compartilhada. Se a gente continuar consumindo, mesmo que a gente consome hoje, em 2050 a gente vai precisar de 2 planetas para dar conta do que a gente consome. Ou seja, não tem jeito. Então não é uma modinha estilo marketing que você vai falar assim, colocar um selo de empresa sustentável. As empresas estão realmente preocupadas, porque se elas continuarem fazendo o que elas fazem, elas não vão ter como fazer. Elas já sabem disso. Isso é um dado aberto. Outra coisa muito interessante, muito legal, são as comidas de segunda mão.
Quando você pensa em comida de segunda mão, você fala assim, nossa, é lixo? Sim, é lixo. No futuro a gente não pode ter lixo, gente. A gente tem que compartilhar comida ao seu extremo e não ter lixo. Só que nesse caso já tem várias coisas acontecendo no mundo. Tem um negócio chamado ugly food, que começou na França, que são comidas feias. Você vai no supermercado, tem isso, então tudo bonitinho, né? Você já imaginou que não nasce tudo bonitinho? Tem várias que são feias. O que eles fazem com as feias? Não vendem. Então começou a ter mercado de comida feia. E isso é uma coisa que a gente vai implementar em breve também. Dentro da House of Food vai ter um dia por semana onde a gente quer ter mercado de comida feia, que vai ser muito legal. Eu recomendo que todo mundo entre lá. Tudo que passou aqui é muito legal ver isso. O relatório abordou várias tecnologias, várias coisas e várias inovações acerca de comida e de como pode ser o futuro da comida. Acessem esse link, depois vocês vão poder pegar pelo vídeo, mas lá vocês conseguem ter, é um dado aberto, foi um relatório gerado para a ONU, é uma coisa muito interessante e tem mais dados do que só esses que eu trouxe. Mas, além disso, qual é o conceito real dessas casas? O que eu quis trazer para a minha vida? Eu queria descentralizar a informação sobre as coisas e trazer exemplos reais sobre as coisas. Porque não adianta vir aqui falar, e é muito legal você pegar o background de tudo que aconteceu durante o dia aqui e ver a pessoa falando assim, cara, não venha me falar, sentar ali e falar o que eu tenho que fazer. Vem aqui e faz. Então, é isso que a gente faz nessas casas. São casas de exemplos reais. E exemplo real sobre compartilhamento de comida, talvez seja a coisa mais banal, como a ceia de Natal que todo mundo tem em casa. E isso foi uma das coisas que a gente trouxe para dentro da House of Food. Logo na criação dela, a gente inaugurou ela em 2014, em 2015, eu já vim com uma ideia, eu falei assim, não, eu quero compartilhar comida. E eu fiz da forma mais simples possível. Eu coloquei um monte de mesa na rua, tinham 960 lugares para sentar, e convidei todo mundo para falar assim, traga a sua comida de casa e compartilhe com o seu vizinho. E a gente vai criar uma comunidade inteira de pessoas que entendem o que é compartilhar, e vocês vão entender que ninguém está perdendo, está só todo mundo ganhando, porque são os excessos que prejudicam a gente. E nesse caso foi muito legal, a gente teve a rua repleta de pessoas que nem se falavam antes, trazendo, e não tem aquele lance, eu fiz o peru, mas o peru custa caro aqui na ceia. A farofa custa barata, só que o peru, você coloca ele ali no forno, ele faz, está pronto, não te dá trabalho. A farofa, alguém determina ali, passa tempo, gasta aquilo, é uma energia, coloca amor naquilo, e isso não tem preço. Quando você junta os dois, você está dividindo o valor, que é um valor financeiro, e lembra, dinheiro é título de dívida, tá? Dinheiro é um título de dívida impresso. Quando a outra pessoa, o valor que está em criar as coisas, é tudo que a gente viu aqui, é o cheiro da batedeira da sua avó. Não tem preço, tem coisas que não tem preço. E quando você coloca tudo para dividir, as pessoas só estão felizes, e elas param das pequenices. E isso foi uma coisa que eu vi mudar nesse tempo todo. Com muito prazer que eu entrego, depois de 3 anos eu vejo o negócio crescer, se multiplicar. Hoje a gente já está no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte também, com uma mensagem simples, mais acesso e menos posse, para tudo. E eu convido a todos que reflitam sobre isso e que conheçam um projeto que a gente vai lançar em breve, que a gente vai ter uma página dedicada a isso, que vai ser o Festival da Comida do Futuro, onde a gente vai colocar ali receitinhas de como você compartilhar o conhecimento sobre esses cenários futuros, mas principalmente também como você compartilha comida entre todos que vocês conhecem, familiares, bairros, cidades, porque o meu intuito comecei ali pequenininho numa casinha, cresci para uma rua inteira que eu atingi, eu vou conseguir fazer um bairro, eu já consegui uma cidade inteira mobilizada, e quem sabe não mobilizar meu país inteiro para que todos entendam que a gente tem, primeiro, uma inovação brasileira, feita por brasileiro, com um direcionamento muito genuíno, com propósito, para fazer a vida de todo mundo melhor. E da forma mais simples possível, só emprestando açúcar, só compartilhando a vida. Então, obrigado.